né? A palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. O 13 diz: a porta estreita é a pessoa que vive na presença do Senhor. A pessoa que conduz o caminho do Senhor, que está ali firme. A pessoa que conduz o caminho para a vida eterna. É como a linha do trem de ferro, que ela é retinha, ela é reta. Se o trem de ferro sair fora do trilho, ele certamente irá tombar. Assim é nossa vida, é nosso que nós estamos seguindo o caminho certo do Senhor, na estrada estreita, que é o caminho da salvação, que estamos caminhando rumo ao céu, caminhando rumo para viver junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 diz assim: porque estreita é a porta, é apertado, e caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E são poucos que acertam com ela. A palavra do Senhor diz que são poucos que acertam com ela. Eu repeti essa palavra 3 vezes, né? São poucos que acertam com ela. Muitas vezes as pessoas estão ali dentro, muitos irmãos estão ali dentro do templo, né? Muitas vezes as pessoas estão ali dentro do templo e chegou um bom tempo ali dentro da igreja, do templo, muitos irmãos saem, vai para o mundo, né? Que lá é tudo mais fácil. Lá pode ter diversão, lá pode ter, pode sair onde quer, pode fazer o que quer, né? Se divertir, muitas vezes beber, e fumar, etc, né? Etc é a palavra que exige tudo ali dentro, usando a palavra etc, né? São muitos, né, que não acertam, não são muitos que não acertam num caminho estreito, mas são poucos que acertam com ela, né? Com ela. São poucos que acertam no caminho estreito. Também a palavra do Senhor diz, essa mesma leitura que eu estou ministrando agora, as duas portas estreitas. Minha tosse está muito. As duas estreitas, né? Que a palavra diz aqui. Se encontra ali no capítulo de Lucas, no capítulo 13, 24. Eu vou dar um pulinho lá, vocês não precisam abrir a mensagem. Eu vou ler, ela é um pouco extensa, eu vou ler ela agora aqui, eu vou administrar ela também. A palavra do Senhor diz assim: a porta estreita, que se encontra aqui no capítulo de Lucas. Lucas capítulo 13, 22, diz assim: passava Jesus por uma cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, por que são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: fazei
esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que são muitos procuram entrar e não poderão quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começade a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não seis de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sois donde vós sois, apartais-vos de mim, e vós todos os que praticas iniquidade. Ali haverá choro e arranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Tornaram lugares e na mesa do Rei de Deus. Contudo, a última que virão a ser primeiro, e o primeiro a que serão últimos. Essa palavra do Senhor Jesus Cristo, ela se declara muito bem quem está sendo essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela se declara muito bem aqueles que serão salvos. São aqueles que seguem Jesus, que seguem o caminho da salvação, que seguem totalmente de acordo com a Bíblia, né? Aquele que segue totalmente de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, será salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Passava Jesus por uma cidade e aldeia, né? Ensinando a palavra, ensinando a verdade, mas aqueles que alguém, né, me perguntou por que são poucos são salvos. Muitas vezes são poucos que são salvos, né? Que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz lá atrás, né? Voltando aqui um pouquinho aqui adiante de Mateus, voltando um pouquinho aqui diante de Mateus, a palavra vai explicar por que são poucos, né? Eu vou marcar aqui para ficar fácil para mim, assim que eu achar aqui, já vou estar administrando. Quem faz? A palavra de Mateus diz aqui, onde são poucos serão salvos. São poucos que serão salvos. Rapidinho, eu acho aqui. 6. E aqui diz assim: nos falsos profetas também diz: escutai vós, falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos. E por dentro são lobos roubados pelos seus
Pelos seus frutos conhecido, colhem, provei a uva dos espinheiros e o figo dos trabalhadores, dos abrolhos. Que a palavra do Senhor diz que são poucos, né, o que entram pela porta estreita. A porta estreita é aquele que conduz à salvação. A porta larga é aquele que está no mundo, né, que vai para o mundo. Muitas vezes a gente chega numa pessoa lá do mundo, convida ele para a casa do Senhor, e ele até que fala que vai. Tudo bem, nós que somos evangélicos, falando, tá bom, esperamos você lá. Mas chega no horário certo, chegou às 7 horas, às vezes 7h30. Às vezes chega às 7 horas, às vezes chega até às 7h30 e não apareceu ainda a pessoa que a gente se convidou. Mas o Senhor Jesus sabe aquele que realmente que quer compromisso com a sua palavra, né? E muitas vezes chega, eu vou pegar já aqui no capítulo 29, que diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, entrarão os lugares, entrarão dos lugares da mesa, entrarão lugares na mesa do rei e de Deus, né? Contudo, há último que virão a primeiro, e o primeiro que serão o último, né? A palavra do Senhor nos declara que com a Bíblia aberta, ela está falando, Deus está falando conosco, né? Bíblia aberta é a boca de Deus. A Bíblia aberta é a boca aberta. A boca de Deus. A boca de Deus, né? Essa é uma leitura que eu ainda me sinto um pouco complicado para estar administrando, mas eu esforço para mim explicar. E eu agradeço aqui a minha oportunidade. Amém.